zeladora traz morador de rua idoso de 70 anos com uma maleta para a empresa, mas quando o diretor abre a maleta, todo o escritório fica em choque. Numa pequena cidade provinciana, vivia uma garota simples chamada Clara. Desde jovem, enfrentou muitas dificuldades, suficientes para durar várias vidas. No entanto, esse fardo era todo seu. Quando Clara tinha apenas alguns meses de idade, seu pai a abandonou, deixando ela e sua mãe para buscar uma vida melhor. Clara mal se lembrava dele, e sua mãe nunca falava sobre ele. Beatriz teve que criar sua filha sozinha, o que foi muito difícil sem uma profissão adequada. Beatriz trabalhava como faxineira em uma loja. O salário era pequeno, mas o gerente da loja sempre a ajudava, às vezes dando-lhe mantimentos e outras vezes com um pequeno bônus de feriado. Beatriz tinha parentes distantes que viviam nos arredores da cidade, mas não tinha contato com eles, pois eles só se preocupavam com seus próprios problemas e achavam desagradável se associar a uma simples faxineira. À noite, Beatriz muitas vezes chorava e amaldiçoava seu destino, mas de manhã ela ia para a loja limpar os pisos antes de abrir. Ela tinha que levar a pequena Clara no carrinho de bebê e deixá-la na sala dos fundos. Apesar dos esforços de Beatriz, sua situação permanecia crítica. Sua dieta era pobre, como resultado, Clara era pequena para a idade e frequentemente adoecia. Quando Clara completou 6 anos, começou a se preparar para a escola como outras crianças, mas sua mãe não podia comprar um uniforme. Beatriz vestiu sua filha com o melhor vestido que tinha, que havia alterado de seu próprio traje. Clara, segurando um modesto buquê de flores, olhou orgulhosamente para seus futuros colegas de classe. Clara lutou durante a escola primária, recebendo notas baixas, mas os professores a promoveram para a escola média, reconhecendo que as dificuldades acadêmicas da criança eram devido à falta de recursos. No entanto, Clara tinha uma caligrafia linda, e os professores muitas vezes usavam seu trabalho como exemplo para outros alunos. Meses antes da formatura, Beatriz pegou um resfriado severo. Clara estava profundamente preocupada e chorava ao lado da cama da mãe, sem poder ajudar. Os vizinhos chamaram uma ambulância e Beatriz foi levada ao hospital da cidade, onde foi constantemente monitorada pelo pessoal médico. De madrugada, Clara ia para a loja para esfregar os pisos antes de correr para a escola. Todas as manhãs, a garota pálida e desnutrida lutava com um balde meio cheio de água, mas os pisos sempre brilhavam. O gerente da loja não se importava com a substituição, desde que a loja estivesse limpa. Às vezes, Clara limpava depois que a loja fechava para poder dormir um pouco mais de manhã antes da escola. Ela visitava sua mãe quase todos os dias, embora inicialmente não fosse permitida, pois Beatriz estava em estado crítico. A saúde de Beatriz melhorou brevemente, mas depois piorou novamente. Os médicos não conseguiam curar completamente sua doença, provavelmente exacerbada por anos trabalhando em condições de corrente de ar e má nutrição. Uma semana depois, sua condição piorou repentinamente. Dias depois, surgiram complicações inesperadas e, no meio do dia, Beatriz faleceu subitamente. Clara foi informada da morte de sua mãe pelos médicos e, ao ouvir a notícia, desmaiou e teve que ser reanimada pelo pessoal médico. Ela chorou incontrolavelmente e teve seu primeiro ataque de pânico severo, o que levou o médico responsável a considerar hospitalizá-la. Em casa, Clara recuperou alguma compostura, mas ao ver a cama vazia de sua mãe, desmoronou novamente, às vezes gritando de desespero, o que preocupava profundamente seus vizinhos. Beatriz foi enterrada com apenas Clara e 2 de seus vizinhos presentes no cemitério. 2 trabalhadores da loja trouxeram uma coroa de flores da equipe e entregaram a Clara um envelope lacrado do diretor, que continha uma quantia de dinheiro. Clara passou nos exames finais, mas não seguiu para a faculdade e, em vez disso, começou imediatamente a procurar trabalho. Teve a sorte de encontrar um emprego de faxineira em um escritório em um novo prédio no centro da cidade. A jovem equipe aceitou prontamente porque os candidatos anteriores eram mulheres mais velhas, experientes em limpeza, mas consideradas inadequadas devido à idade. O diretor-geral acreditava que uma jovem faxineira se encaixaria melhor com a equipe jovem e também ficou impressionado com a aparência de Clara. Inicialmente, o pessoal do escritório ria da jovem faxineira, mas Clara ignorava as provocações e as brincadeiras logo pararam.
Ela valorizava muito seu trabalho e realizava suas tarefas meticulosamente. Os pisos do escritório sempre brilhavam, independentemente do clima. Clara vivia em uma casa modesta herdada de sua mãe. Meses após a morte de sua mãe, ela herdou oficialmente a casa e transferiu todos os documentos para seu nome. Seu salário era pago regularmente, então ela nunca tinha dívidas. Ela vivia modestamente sozinha. A vida pessoal de Clara era sem eventos. Após atingir a maioridade, ela passava a maior parte do tempo no trabalho e não tinha amigos próximos. Os jovens de sua idade procuravam aventuras passageiras em vez de relacionamentos sérios, o que não atraía Clara. Como todas as garotas, ela sonhava com o verdadeiro amor e relacionamentos românticos, onde seu parceiro a beijaria eternamente em vez de exalar álcool barato em seu rosto. Anos se passaram e a vida pessoal de Clara permaneceu inalterada. No entanto, quando ela completou 25 anos, teve um breve relacionamento com um jovem chamado Pedro, que se sentiu atraído pela garota modesta que conheceu em uma discoteca. Eles namoraram por algumas semanas e Pedro até sugeriu casamento, mas depois de visitar a casa de Clara e perceber sua pobreza, decidiu não continuar o relacionamento e desapareceu silenciosamente de sua vida. Clara ficou profundamente magoada com a partida de Pedro. Embora ela ainda não pensasse em casamento, doeu-lhe até as lágrimas confiar nele apenas para ele agir de forma tão cruel. Às noites, ela ficava acordada até tarde lendo livros, muitas vezes imaginando-se no lugar das heroínas dos romances. Sua casa tinha uma pequena biblioteca, que alimentava seu amor pela leitura. No escritório, Clara não formou amizades próximas, embora o jovem diretor insinuasse que queria vê-la fora do trabalho, sem que os outros funcionários soubessem. Clara agora estava cautelosa com tais encontros, pois sua crença na possibilidade de amizade genuína entre homens e mulheres havia enfraquecido. Ela entendia que a vida não era como os belos filmes mostrados nos cinemas locais e desconfiava das pessoas, pois raramente eram gentis umas com as outras. Isso era evidente na dinâmica do escritório, onde todos visavam a posição de gerente sênior e muitas vezes estavam dispostos a recorrer a ações cruéis para garantir essa posição. Como faxineira, Clara era frequentemente ignorada, mas estava ciente de muitas coisas que aconteciam no escritório. As pessoas discutiam seus problemas ou esquemas intrincados na sua presença, não considerando-a alguém capaz de compreender ou revelar seus segredos. Clara sabia muito, mas nunca compartilhava nada com ninguém, e ela era uma guardiã inadvertida de algumas informações confidenciais. Ela não esperava grandes mudanças em sua vida, mas o destino tinha um teste significativo reservado para ela. Numa noite de inverno, enquanto voltava do trabalho, ela viu um homem idoso em um pequeno parque coberto de neve. Apesar da tempestade iminente, ele estava sentado em um banco, aparentemente perdido em pensamentos ou talvez cochilando, alheio à neve e aos fortes ventos. O homem segurava uma bela maleta de couro, que claramente não lhe pertencia, pois tal item era normalmente possuído por empresários ricos ou executivos de empresas. A princípio, Clara hesitou em intervir na vida de um estranho, mas era evidente que o homem solitário e aparentemente sem teto precisava de ajuda. Se eu passar por aqui e ele congelar até a morte, como vou viver com isso? Clara sussurrou para si mesma. Não, eu não posso deixá-lo congelar. Boa noite, ela se dirigiu ao estranho. Por que você está sentado no frio? Uma tempestade está chegando. Você não tem para onde ir. Já estou em casa. Minha casa é a rua. Espere, deixe-me levar você para minha casa. Eu moro perto. Há um lugar para se aquecer. Você não vai me incomodar, e eu posso lhe dar chá quente com geleia de framboesa para evitar que fique doente. Por que você se importa com um velho sem teto? Você é jovem e bonita. Seu marido deve estar esperando por você em casa. Eu não sou casada e moro sozinha, então ninguém está me esperando. Minha casa tem 2 quartos e posso oferecer um para-abrigo temporário. Por favor, não o recuse. Eu não vou deixá-lo aqui fora. A tempestade está começando e o vento está ficando mais forte. Você pode congelar. Minha casa é quente e você vai se aquecer rapidamente. O estranho idoso claramente hesitou.
Por um lado, ele já estava bastante frio, mas a ideia de ir para casa com uma jovem desconhecida o deixava desconfiado, pois há muito tempo perdera a fé na bondade altruísta dos outros. A tentação de estar quente e tomar um chá quente era forte, então, após uma breve hesitação, ele concordou. Enquanto tirava o casaco no corredor, Clara colocou uma chaleira no fogão para fazer chá fresco e procurou geleia na geladeira. Ela sempre tinha um bom chá, com cada salário e adiantamento comprava um pacote de chá de verdade e o guardava em uma caixa especial. O hóspede inesperado foi ao banheiro e lavou bem as mãos. Ficou claro que ele havia sido uma pessoa culta, acostumada a cuidar de si mesmo, e se tornará um andarilho devido às circunstâncias além de seu controle. À luz, Clara podia vê-lo melhor, ele tinha cerca de 70 anos, estava curvado. Eles se apresentaram. Antônio tinha sido um especialista certificado, trabalhado em uma fábrica, vivido em um apartamento e tido uma família, mas tudo isso ficou no passado. Antônio cresceu em um orfanato, destacando-se entre as outras crianças por sua natureza quieta e limpeza particular. Enquanto outros invadiam jardins privados, Antônio nunca se juntava. A vida no orfanato era dura, era preciso sobreviver, pois as crianças, percebendo a fraqueza, o intimidavam, e os cuidadores ofereciam pouca esperança. Antônio tentava descobrir dos adultos quem eram seus pais, como ele acabou no orfanato, mas nem os professores nem o diretor lhe diziam nada. O jovem Antônio passava horas